Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou o projeto para garantir o acesso de maiores de 60 anos a microcrédito. O objetivo é estimular os empreendedores entre esse grupo etário. O deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, é o autor da proposta e é o nosso convidado aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo à Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade de falar mais uma vez sobre um tema tão importante que é empreendedorismo, né, e pessoa idosa que tanto precisa de respeito e valorização. Pois é, deputado, há algum tempo atrás nós gravamos aqui no Palavra Aberta, a gente conversou sobre quando o senhor apresentou esse projeto. Isso. E agora ele foi aprovado pela primeira comissão. O que foi negociado, o que teve de modificação na comissão? Bom, olha, para nós uma felicidade grande a aprovação desse projeto, porque ele tem agora mais um desafio que é ter aprovação na Comissão de Finanças e Tributação, onde ele já tramita, na sequência CCJ, e se aprovado, né, vai para o Senado. Quando apresentamos o projeto, eu até expliquei aqui que eu me inspirei em situações do cotidiano, em especial numa moradora da minha cidade, onde eu fui prefeito em Cariacica, no Espírito Santo. Ela procurou uma agência bancária, teve a negativa da instituição bancária porque tinha mais de 60 anos. E isso é recorrente em todo o país. É claro que não é uma situação generalizada, mas isso acontece, né, porque as instituições trabalham muito com a questão do risco, mas é um absurdo, porque nós estamos falando de pequenos valores e o microcrédito no Brasil todo tem inadimplência próxima de zero, muito baixa. E os idosos, né, são pessoas que têm experiência, que têm responsabilidade, que têm uma visão de vida e que se procuram o microcrédito após essa idade é porque de fato querem continuar sendo úteis, produtivos, empreendedores. E lá na Comissão de Proteção à Pessoa Idosa, o substitutivo aprovado, né, o nosso projeto foi aprovado com algumas alterações. E basicamente a alteração é que além de contemplar o microcrédito orientado, também contempla outras modalidades de crédito que sejam financiadas com recursos do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Mas é bom dizer que isso aperfeiçoa o nosso projeto, de maneira alguma distorce, porque o grande objetivo do nosso projeto é o respeito à pessoa idosa, valorização dos idosos e aliarmos duas coisas que são fundamentais, que são empreendedorismo e terceira idade. Nós temos hoje, segundo dados do SEBRAE, é interessante a gente destacar isso, que nós temos no Brasil aproximadamente, um censo de 2010, há 7 anos atrás, mais de 17 milhões de pessoas, mais de 21 milhões de pessoas empreendedoras no Brasil. Então o Brasil é um país com vocação empreendedora e uma parte considerável desses empreendedores são empreendedores acima de 60 anos. Com a melhoria da qualidade de vida no Brasil e com a expectativa de crescer cada vez mais a média de vida dos brasileiros, a expectativa de vida dos brasileiros, nós teremos cada vez mais pessoas empreendendo na terceira idade. E é importante, né, porque as pessoas que estão na terceira idade têm 3 coisas fundamentais, que muitas vezes não, né, os adolescentes, os jovens, até os adultos não têm. A primeira, ele tem o conhecimento. Então, ele tem o saber que acumulou durante a sua vida. A segunda coisa importante é a habilidade. Ele desenvolveu ao longo da vida, então ele não só tem o conhecimento, como ele sabe fazer, ele tem habilidade para fazer. E a terceira coisa é a atitude. Né? Uma pessoa que tem experiência, que tem conhecimento, ela tem atitude. E neste caso, quando o idoso procura, né, uma instituição bancária, ele não está procurando para dar o calote.
Ele está procurando porque ele já prestou serviço durante toda a sua vida e ele se sente ainda com vitalidade, né, com disposição e com atitude para empreender. Então, nada mais justo do que nós, né, aprovarmos um projeto como esse. Eu fico feliz pelo primeiro passo dado. Vamos trabalhar agora para que ele continue sendo discutido no âmbito das outras comissões e a gente faça justiça à pessoa idosa no Brasil, né? Nas próximas décadas vai aumentar muito o número de pessoas idosas, porque a média de vida, né, de sobrevida no Brasil tem crescido a cada ano e eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de muitos empreendedores que terão nova perspectiva com um projeto que proíba, né, os bancos, as instituições bancárias no âmbito federal, dos estados e dos municípios, porque programas desta natureza nós temos hoje em muitos municípios brasileiros, em muitos estados, se não todos, e no âmbito do governo federal com o programa de microcrédito orientado. Deputado, e a fiscalização? Fica a cargo de quem? Como controlar? Existe um percentual? Como conciliar esses interesses aí? A preocupação dos bancos em receber de volta esses empréstimos e o interesse das pessoas em empreender? Olha, nós estamos vivendo um processo de mudança cultural no Brasil. E o Estatuto do Idoso, ele foi um marco. Muita gente desrespeita o idoso ainda. Como desrespeita, né, a criança, desrespeita o adolescente, desrespeita as pessoas que têm orientações sexuais diferentes. Então, assim, há um desrespeito e, infelizmente, ainda falta tolerância. Né? Há desrespeito até se uma pessoa pertence a uma igreja e a outra igreja. Até quando se torce para um time de futebol diferente, às vezes as pessoas não respeitam. Então, nós temos que passar por um processo de mudança. E eu vejo que o Estatuto do Idoso ele foi um marco. Quando eu fui prefeito, eu criei um programa chamado Pró-Idoso, que foi, inclusive, colocado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo como uma experiência inovadora, porque com aquela proposta, o que a gente queria? Era ter, como o consumidor tem o PROCON, o pró-idoso ser este órgão de defesa da pessoa idosa. O pró-idoso seria um espaço, né, com assessoria jurídica para nós termos uma ação concreta, né, em defesa da pessoa idosa. Quando o idoso se sente violado nos seus direitos, ele poder procurar este órgão. É claro que essa experiência ainda é muito pequena e vai crescer certamente. O que eu acho fundamental, se nós aprovarmos uma lei como essa, um projeto como esse, nós teremos mais uma ferramenta, mais um instrumento para, né, procurar os órgãos, né, competentes, procurar o Ministério Público, a Justiça, né, até o PROCON, porque, na verdade, isso também tem a ver com a defesa do consumidor, que quer ter acesso a bens e serviços e a financiamentos e não tem. E ele poder invocar o Estatuto do Idoso, né, para que ele seja cada vez mais respeitado. Eu creio que, com o passar do tempo, nós teremos uma mudança importante na atitude dos brasileiros e na atitude das pessoas de todo o planeta, porque não é possível que nós vamos continuar desrespeitando o idoso. Então, infelizmente, a gente precisa de uma lei. O ideal seria o quê? Que nós tivéssemos, né, consciência de que o idoso precisa ser respeitado independentemente da lei. Mas o Estatuto do Idoso existe hoje exatamente porque nós vemos tantas ações de desrespeito à pessoa idosa. E essa proposta, ela vai ter que fazer com que todos os idosos tenham acesso à informação. Nós precisamos divulgar, né, porque o Estatuto do Idoso é cada vez mais divulgado e a nossa proposta, ela colabora para preencher uma lacuna que hoje não está totalmente garantida no Estatuto do Idoso. Então, é um passo a mais para que o Estatuto do Idoso se torne cada vez mais a defesa da pessoa idosa. E eu digo, se a gente tivesse um pouquinho mais de consciência, a gente respeitaria mais as pessoas idosas. Eu, por exemplo, ainda não estou na terceira idade, mas estou chegando lá. E eu vejo o quanto hoje eu sou uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com mais experiência, com mais habilidade, com mais atitude, e assim é com todos nós. Então, é fundamental que nós tenhamos, né, legislações que punam aqueles
que não respeitarem os direitos, todos os direitos, mas neste caso em especial o direito do idoso, da idosa, que quer continuar contribuindo com o nosso país, empreendendo. Né? Imaginemos aí já tantos empreendedores que estão atuando no nosso país. Se você cria condições para a pessoa ter acesso ao crédito, isso potencializa as ações empreendedoras. Eu pude notar isso de perto, né? Eu tenho muito carinho por esta área da micro e pequena empresa, empreendedor individual, economia solidária, pequenos empreendedores, e a gente vê que um dos problemas maiores que os empreendedores têm, falta de dinheiro, falta de acesso ao crédito. Então, facilitar o acesso ao crédito é abrir uma janela de oportunidades para os idosos brasileiros. Deputado, nosso tempo chegou ao fim, agradeço a participação, desejo sucesso aí na tramitação do projeto para que a gente tenha esse atendimento adequado a esses empreendedores. Com certeza, e nós vamos trabalhar para aprovar na CFT, na CCJ e depois no Senado e assim fazer justiça a todos os idosos do nosso país, que são empreendedores e pessoas que já fizeram tanto por todos nós. Obrigada, deputado. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta. Conversei hoje com o deputado Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, sobre microcrédito. Obrigada a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você encontra esta e outras entrevistas em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada e até mais.